Respira fundo. O que você vai ouvir agora pode marcar o ponto de virada entre continuar preso ao mesmo padrão de sempre ou começar a construir de fato uma vida de prosperidade. Milionários não são diferentes porque nasceram com sorte. Eles são diferentes porque aprenderam a pensar de um jeito específico, e esse jeito não é segredo. É um conjunto de escolhas e hábitos mentais que qualquer pessoa pode desenvolver. Napoleon Hill afirmava que tudo o que a mente é capaz de imaginar e acreditar, ela pode conquistar. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Para acreditar, é preciso antes reprogramar sua própria mente, quebrar crenças antigas, dissolver bloqueios invisíveis e levantar novos alicerces de pensamentos. E hoje você vai conhecer 10 sinais inconfundíveis de que a sua riqueza é inevitável. Antes de começar, deixe nos comentários: eu escolho pensar como milionário. Esse será o seu compromisso público de que não vai apenas assistir, mas vai agir. Primeiro, sinal. Diferença entre mentalidade rica e pobre. Imagine a cena. Você está sentado em uma praça simples do bairro, sente o cheiro do café recém-passado vindo da padaria, enquanto o barulho do ônibus ecoa ao fundo. Eu quero te contar uma história que talvez seja a sua. 2 pessoas, mesma rua, mesmo salário, mesmas contas. Uma prospera, a outra gira em círculos. O que muda não é sorte, é a forma de pensar. A mentalidade rica enxerga o dinheiro como semente. Pergunta: como esse real pode trabalhar por e mim? A mentalidade pobre vê o dinheiro como socorro. Suspira: quando esse real vai me salvar? A primeira se apoia em disciplina, fé em Deus, autossugestão e na lei da causa e efeito. A segunda se entrega à autossabotagem, acumula bloqueios invisíveis e espera que algo externo resolva sua vida. Napoleon Hill dizia: o que a mente pode conceber e acreditar, pode alcançar. Essas palavras carregam uma energia poderosa, mas só se tornam realidade quando transformadas em prática diária. Mentalidade milionária aprende a usá-las como um decreto silencioso para o subconsciente. E é desse ponto que nasce a pergunta que pode mudar destinos: como prosperar? Essa pergunta simples abre portas. A mentalidade pobre conversa o tempo todo com o medo. E se der errado? Ela insiste. Essa voz paralisa, impede a ação inspirada e corta a atração de oportunidades. A mentalidade rica treina outro diálogo. E se der certo? O que eu preciso aprender? Qual é o próximo passo pequeno e honesto que me move? Isso não é discurso motivacional vazio. É desenvolvimento pessoal aplicado na prática. Provérbios 10:4 nos lembra: a mão diligente enriquece. Diligência é rotina. É pensamento positivo com calendário e despertador. É visualização criativa seguida do poder da ação. Einstein dizia: a imaginação antecipa a realidade. A mente de abundância usa a imaginação para projetar o futuro e, na sequência, coloca o corpo para trabalhar nesse futuro. Alguns chamam isso de manifestação. Eu chamo de fé com planilha, oração com metrônomo, promessa com prazo. É assim que a lei da vibração encontra a carteira, pela constância do que você repete e faz. Na prática do dia a dia, a diferença aparece cedo, já no primeiro salário. A mentalidade pobre corre para compensar o sofrimento, pede delivery, parcela o tênis, compra por impulso. Um abraço quente que sai caro. A mentalidade rica respira fundo, controla a ansiedade, separa uma parte para investir, constrói uma reserva. Mesmo que seja pouco, decide amar mais o futuro do que a pressa do presente. E quando a velha voz diz: é pouco, não vai dar em nada, a mente treinada responde: a lei da causa e efeito faz do pouco o começo do muito. Provérbios 13:11 confirma: o ganho obtido com desonestidade diminuirá, mas quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. Esse ajuntar aos poucos não é mesquinharia,
É respeito pela pessoa que você está se tornando. É autoconfiança que nasce quando você cumpre promessas a si mesmo. Segundo sinal, crenças que moldam suas decisões financeiras. Feche os olhos por um instante e pense nas frases sobre dinheiro que você escutava quando era criança. Talvez tenha ouvido: dinheiro não nasce em árvore. Ou, é melhor pouco com paz do que muito com confusão. Pode até ter escutado: rico só fica mais rico. Essas frases, que parecem conselhos ou alertas inocentes, se transformam em óculos invisíveis. Você passa a enxergar o mundo através delas, sem perceber que está usando. E muitas vezes não é a conta no banco que limita sua vida, mas aquilo que sua mente acredita ser possível para você. Napoleon Hill lembrava: você é o que pensa e aquilo que pensa é o que atrai. Se você foi condicionado a enxergar dinheiro como algo perigoso, escasso ou errado, inevitavelmente atrairá experiências que confirmem esse padrão. Essas crenças começam cedo, às vezes em conversas de família no almoço de domingo ou em histórias de alguém que ficou rico e mudou para pior. Sem perceber, você cresce tomando decisões para não trair essas ideias herdadas. Evita investir porque parece arriscado demais. Gasta rápido porque dinheiro é para aproveitar agora. Recusa oportunidades porque parecem ambiciosas. A mente inconsciente busca coerência a todo custo. Ela vai manter sua vida alinhada com aquilo em que você acredita, mesmo que isso te prenda. Provérbios 4:23 adverte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guardar o coração significa proteger o que você aceita como verdade sobre riqueza. O problema é que muitas dessas crenças não são suas. São ecos de outras gerações, de dores que não te pertencem, mas que você carrega como se fossem. Talvez seu avô tenha perdido tudo em um negócio mal feito e, para proteger a família, criou a regra: nunca mexa com investimento. Só que hoje, não investir é abrir mão de multiplicar recursos. Essa regra herdada pode custar caro, como usar um GPS desatualizado. Parece seguro, mas nunca te leva ao destino. Napoleon Hill dizia que uma mente dominada pelo medo nunca será livre. E medo é exatamente o que essas crenças carregam. Medo de perder, medo de não dar conta, medo de ser rejeitado, medo de prosperar e não saber lidar. Quem acredita que dinheiro é sujo pode gastar rápido para se livrar dele. Quem pensa que dinheiro traz problemas pode sabotar aumentos, recusar promoções, evitar clientes maiores. Não é preguiça, é autoproteção inconsciente. É como se sua mente dissesse: se ter dinheiro é perigoso, vou manter você seguro, longe dele. O resultado: bloqueios invisíveis, padrões repetidos, a sensação de que você sempre chega perto, mas nunca alcança. E quase sempre o que impede é uma decisão moldada por uma crença nunca questionada. O que muda o jogo é trazer essas crenças para a luz. Uma pergunta poderosa é: de onde veio essa ideia? Ela realmente é minha ou apenas herdada? Muitas vezes, só ao escrever, você percebe o peso que carrega e que não te pertence. Napoleon Hill defendia que disciplina emocional começa exatamente aqui: revisar pensamentos e substituí-los por outros alinhados ao seu propósito. Exemplo: trocar dinheiro não traz felicidade, por dinheiro potencializa quem eu já sou. Se sou generoso, posso ser ainda mais. Se sou sábio, posso criar ainda mais oportunidades. Isso é pensamento positivo aplicado. A lei da vibração não responde ao que você repete mecanicamente, mas ao que você acredita de verdade. É aí que a visualização criativa se torna ferramenta prática de reprogramação mental. Se sua crença atual diz: eu não consigo manter dinheiro, você precisa começar a se enxergar administrando, multiplicando e usando recursos com propósito. Imagine a cena:
contas pagas no prazo, investimentos crescendo, doações feitas, viagens realizadas e no fim do mês ainda há saldo positivo. Repita essa imagem todos os dias, com emoção, como se já fosse real. O cérebro não distingue uma imaginação vívida de um fato concreto. Com a repetição, ele aceita o novo padrão e começa a buscar ações inspiradas que confirmem essa visão. Isso não é mágica, é treino neural, aliado à fé. E quando você ancora essa mentalidade em princípios espirituais, cria um filtro ainda mais forte contra crenças destrutivas. Prosperar não é trair valores, mas cumpri-los com mais alcance. A lei da causa e efeito se manifesta com clareza. Quem semeia honestidade, disciplina e serviço, colhe abundância. Jesus disse em Mateus 25:29, a quem tem, mais será dado, e terá em grande, em quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso não é injustiça, é princípio de gestão. Quem administra bem o pouco, recebe mais para administrar. Reprogramar crenças exige ação inspirada. Não basta dizer eu acredito e esperar. É preciso agir diferente, mesmo quando a velha crença grita. Se você acredita que não é bom falar de dinheiro, comece a conversar sobre finanças com pessoas de mentalidade milionária. Se acha que nunca sobra para investir, separe primeiro, antes de pagar contas. As autossugestões que Napoleon Hill ensinava funcionam porque são sustentadas por atitudes repetidas. Cada vez que você age contra uma crença limitante, enfraquece a raiz dela e fortalece a nova. Também é essencial cuidar do ambiente. Se você vive cercado de pessoas que reforçam crenças pobres, será muito mais difícil criar uma vibração de prosperidade. Networking milionário não serve apenas para negócios, mas para nutrir sua mente com exemplos e ideias que confirmam a mentalidade de abundância. Isso atrai oportunidades, porque você passa a enxergar portas onde antes via paredes. Exercício prático. Escreva 3 crenças que te limitam financeiramente. Descubra de onde vieram e crie uma versão fortalecedora para cada uma. Leia essas novas crenças em voz alta todos os dias, com convicção. No começo, pode parecer estranho, mas com o tempo, a mente inconsciente aceita e suas decisões começam a mudar sem esforço. Esse é o início de uma transformação interior que se refletirá em cada escolha, contrato e investimento. Terceiro sinal: hábitos diários de quem constrói riqueza. Se existe algo que a vida prova todos os dias, é que riqueza não surge de um golpe de sorte. Ela nasce de pequenos gestos de disciplina repetidos com constância. É como cultivar um jardim. Você não vê flores na primeira semana, mas continua regando, cuidando, adubando, até que, de repente, o jardim floresce. Napoleon Hill dizia: ninguém pode colher onde não semeou. E quem acumula riqueza entende esse princípio quase como algo sagrado. O que sustenta a mentalidade milionária não são grandes eventos, mas escolhas silenciosas que ninguém posta nas redes sociais. A leitura feita antes do café da manhã, o planejamento da semana num domingo à noite, a decisão de trocar uma conversa produtiva por um comentário tóxico. São esses hábitos invisíveis que erguem a mentalidade de abundância. O dia de quem constrói riqueza não começa no improviso. Geralmente há um ritual que alinha mente, corpo e espírito. Pode ser uma oração de gratidão, a leitura de um trecho bíblico, visualização criativa das metas, afirmações positivas, exercícios leves, estudo sobre finanças ou desenvolvimento pessoal. Não é superstição, é lei da vibração aplicada. Começar o dia elevando a frequência antes que o mundo despeje problemas sobre você. Provérbios 16:3 ensina: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Não é promessa de riqueza sem esforço, mas garantia de alinhamento entre propósito e ação diária.
Outro hábito essencial é o controle consciente do dinheiro. Milionários não deixam o saldo no automático. Eles sabem exatamente quanto entrou, quanto saiu e para onde foi. Planilhas, aplicativos ou até um caderno simples. Não importa a ferramenta, mas a atenção constante. Essa disciplina não é obsessão. É tratar o dinheiro como um funcionário valioso. Acompanhar, orientar, realocar quando necessário. Já a mentalidade pobre prefere não olhar, como se ignorar o problema fosse resolvê-lo. Mas quem prospera sabe, só ao encarar de frente é possível corrigir a rota. Outro hábito poderoso: investir antes de gastar. Quando o dinheiro chega, uma parte já tem destino certo: reserva de emergência, aplicações de longo prazo, oportunidades estratégicas. Não se espera sobrar para investir, porque quase nunca sobra. É o contrário, cria-se a sobra. É um ato de autoconfiança dizer a si mesmo: eu mereço construir o meu futuro antes de bancar o meu presente. Há também o hábito de alimentar a mente diariamente com conteúdo que expande horizontes: livros, cursos, mentorias, podcasts. E não é consumo passivo, mas estudo ativo. Anotar, aplicar, testar, revisar. Como Napoleon Hill lembrava, o homem que para de aprender está velho, seja aos 20 ou aos 80. No campo das relações, o hábito é o networking estratégico. Investir tempo em pessoas que puxam para cima, agregar valor às conversas, oferecer soluções em vez de apenas demandas. Muitas oportunidades vêm de uma mensagem enviada no momento certo, de uma indicação feita com respeito. É hábito social, mas profundamente estratégico. Outro ponto: avaliar resultados. No fim do dia ou da semana, quem prospera revisa: o que fiz hoje que me aproximou das minhas metas? Esse reconhecimento alimenta a autossugestão, porque não é só afirmar que vai conseguir, mas provar a si mesmo com passos dados. Isso cria vibração positiva e impulsiona para o dia seguinte. A saúde também faz. É parte da rotina de riqueza. Não se constrói patrimônio sem energia para sustentá-lo. Alimentação equilibrada, sono de qualidade e exercícios regulares são vistos como investimento. Corpo e mente funcionam como um sistema único. Um corpo esgotado limita a clareza mental necessária para grandes decisões. Einstein dizia: a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. E essa mente precisa de um corpo disposto para agir. Outro hábito é o de servir. Generosidade não é luxo, é disciplina de abundância. Pode ser doação, voluntariado, apoio a projetos ou mentoria. Prosperidade verdadeira envolve transbordar. Você dá porque acredita que haverá mais. E esse ato confirma a lei da atração. Ao enviar valor, você atrai valor de volta. E talvez o mais difícil em um mundo de gratificação imediata: a paciência estratégica. Quem acumula riqueza joga no longo prazo, ajusta investimentos, aprende com erros, revisa estratégias. Entende que certos resultados são como árvores frutíferas, exigem anos de cultivo. Esses hábitos não são fórmulas mágicas. São colunas invisíveis que, somadas e repetidas, moldam a conta bancária, o caráter, a autoconfiança e o propósito de vida. Quarto sinal: a visão de longo prazo no sucesso. Pense numa estrada longa, que se perde no horizonte. Você sabe o destino, mas ele ainda parece distante. É assim que funciona a visão de longo prazo, como um farol que guia mesmo quando a noite está escura. A mentalidade milionária entende que não são ganhos rápidos que constroem impérios, mas a constância de dar passos firmes todos os dias na direção certa. Napoleon Hill dizia: um objetivo é um sonho com prazo, e prazos exigem visão. Sem visão, qualquer atalho parece tentador. Com visão, cada obstáculo vira parte do treinamento. A mentalidade pobre sofre com a espera. Quer plantar hoje e colher amanhã. É o investidor que se desespera quando a ação cai um pouco.
o empreendedor que desiste no primeiro mês sem lucro, o estudante que abandona o curso antes de terminar. É viver em modo urgência, sempre trocando o que é certo pelo que é rápido. A mentalidade rica faz o contrário, se compromete com o processo. Sabe que o que se planta hoje pode não render fruto imediato, mas mais cedo ou mais tarde dará colheita. Provérbios 21:5 confirma: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Visão de longo prazo não é só paciência, é planejamento inteligente. É clareza de onde se quer chegar e flexibilidade para ajustar a rota sem perder o destino. Milionários pensam em décadas, não em dias. Sabem quanto patrimônio querem aos 40, como desejam viver aos 50, que legado querem deixar aos 70. Essa linha do tempo influencia cada escolha. O que estudam, com quem se relacionam, o que compram, o que recusam. Já a mentalidade pobre, sem essa visão, vive apagando incêndios, presa no ciclo das urgências. Para manter a visão viva, é preciso alimentá-la. Visualização criativa é ferramenta poderosa. Aqui, todos os dias dedique alguns minutos para imaginar seu futuro em detalhes. Onde mora, como é sua rotina, com quem está, o que está construindo. Sinta como se fosse real. O cérebro busca coerência entre o que você vê e o que você vive. A lei da vibração atua nisso. Manter uma imagem clara, carregada de emoção positiva, atrai circunstâncias que se alinham a ela. Outro ponto decisivo é ligar a visão de longo prazo ao propósito de vida. Dinheiro por si só não sustenta disciplina por anos. Propósito, sim. Quando a meta está ligada a algo maior do que você, o esforço diário deixa de ser fardo e se transforma em missão. Por isso, milionários investem em si mesmos não só para ganhar mais, mas para servir melhor, liderar, deixar impacto. É o cantor que treina a voz todos os dias, porque sabe que sua música pode transformar vidas. É o empreendedor que lê sobre gestão, porque deseja gerar empregos. É o atleta que treina cedo, porque entende que sua vitória pode inspirar uma geração. Visão de longo prazo também protege contra distrações. No caminho, sempre aparecem propostas tentadoras, negócios imperdíveis, atalhos atraentes. Quem não tem clareza se perde. Quem tem visão sabe dizer não com tranquilidade. Essa é a disciplina emocional de que Napoleon Hill tanto falava. Recusar o bom para manter espaço para o excelente. E essa visão precisa ser revisada com frequência. O mundo muda, você muda, e sua rota pode precisar de ajustes, mas o destino permanece. É como mudar de estrada, para evitar congestionamento sem alterar o ponto final do GPS. Isso é foco com flexibilidade inteligente. No Brasil, temos muitos exemplos dessa mentalidade. O jogador que passou anos treinando na várzea antes de brilhar no exterior. O empreendedor que começou vendendo de porta em porta e hoje exporta para o mundo. O músico que tocava em bares até gravar o primeiro disco. Nenhum deles chegou lá por acaso. Houve visão, espera, disciplina, ação inspirada e, principalmente, fé. Guarde essa imagem. Você, daqui a 10 anos, sentado na varanda, olhando para trás e percebendo que tudo o que construiu nasceu de pequenas decisões diárias, guiadas por uma visão clara. Essa cena não precisa ser um sonho distante. Ela pode ser o combustível do presente. A pergunta é, você vai viver preso ao curto prazo, sempre reagindo, ou vai assumir a postura de quem constrói algo que dure? Quinto sinal. Como lidar com riscos de forma estratégica? O risco é como o mar. Para quem não sabe nadar, representa a ameaça. Para quem aprendeu, é caminho. E para quem domina a arte da navegação, é a possibilidade de chegar onde poucos chegam. A mentalidade milionária não foge do risco. Ela estuda, mede, se prepara e só então mergulha. Napoleon Hill dizia: a maior conquista é a capacidade de tomar decisões rápidas e mudá-las lentamente. Isso se aplica diretamente ao risco.
Não é impulso cego, mas ação inspirada, baseada em informação, análise e visão de longo prazo. Já a mentalidade pobre vê o risco como inimigo a ser evitado. É a voz que diz: melhor não tentar, vai que dá errado. Só que não tentar também é um risco. O risco de permanecer sempre no mesmo lugar, de ver oportunidades passarem, de nunca saber o que poderia ter acontecido. Quem prospera entende que a ausência total de risco é, na verdade, o maior risco, o da estagnação. A lei da causa e efeito é clara. Uma ação calculada, mesmo pequena, é uma semente. Já a inação é solo árido, que nada produz. Por isso, milionários seguem uma tríade antes de agir. Qual é o pior cenário possível? Como reduzo as chances de ele acontecer? Qual é o plano se ele acontecer? Essa clareza traz disciplina emocional e enfraquece o medo paralisante. É como entrar no mar com boia, conhecer a correnteza e ter um barco de apoio. O risco não desaparece, mas se torna administrável. Provérbios 22:3 confirma: o prudente vê o perigo e busca refúgio, mas o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Prudência não é fuga, é preparo. Outro ponto importante: nem todo risco é igual. O risco destrutivo ameaça sua base e pode comprometer tudo o que você não pode perder. O risco construtivo expande sua base. Pode trazer retorno enorme e, se der errado, você ainda consegue se recuperar. A mentalidade milionária evita o primeiro e abraça o segundo. É lei da vibração. Quando você age com confiança e clareza, atrai oportunidades alinhadas ao seu preparo. Exemplos reais mostram essa diferença. O empreendedor que hipotecou a casa para abrir um negócio, sem estudar o mercado, assumiu um risco destrutivo. Já o atleta que deixou o emprego para treinar profissionalmente, mas tinha patrocínio garantido e plano B, assumiu um risco construtivo. A fé em Deus também é um alicerce nessa relação com o risco. Confiar que existe um propósito maior, guiando seus passos, reduz o peso do medo. Isso não significa agir sem pensar, mas agir sabendo que até os erros trazem lições e crescimento. Romanos 8:28 lembra: sabemos que Deus age em todas as coisas para os bem daqueles que o amam. A mentalidade rica transforma perdas em aprendizado e aprendizado em degraus para o próximo nível. Outro hábito é começar pequeno e aumentar a exposição gradualmente. Investir primeiro no que conhece, ampliar aos poucos, diversificar. É como um teste piloto antes do lançamento em grande escala. Napoleon Hill chamaria isso de ação planejada. Passos firmes que geram autoconfiança e reduzem o impacto de eventuais falhas. O risco estratégico exige informação constante. Leitura de mercado, análise de tendências, estudo de casos de sucesso e fracasso. Quem prospera não aposta no escuro, ilumina o caminho antes de avançar. Conversa com quem já esteve lá, ouve mentores, aprende com os erros dos outros. Outro ponto vital: frieza emocional. No calor do momento, é fácil se deixar levar pelo pânico ou pela euforia. Ambos distorcem a percepção do risco. A disciplina emocional treinada diariamente, seja na oração, na visualização ou no planejamento financeiro, serve justamente para manter clareza quando o mar se agita. A mentalidade pobre compra porque todo mundo está comprando e vende no desespero porque todo mundo está vendendo. A mentalidade milionária segue o plano. Guarde esta cena. Você, diante de uma grande oportunidade, respira fundo, avalia com calma, consulta sua base de conhecimento e decide com firmeza. Não porque não sente medo, mas porque aprendeu a dançar com ele. Esse é o verdadeiro poder da mente. Não eliminar riscos, mas aprender a navegar entre eles. Sexto sinal: a importância do networking milionário. Imagine sua vida como um prédio em construção. Cada andar representa uma fase: financeira, pessoal, espiritual. Agora entenda:
Os elevadores que te levam mais rápido para cima são as pessoas certas. Networking milionário não é apenas trocar cartões ou adicionar contatos em redes sociais. É criar pontes sólidas, genuínas, baseadas em valor real. Napoleon Hill afirmava: nenhum homem alcança grande sucesso sem a cooperação de outros. E os milionários entendem que a riqueza mais poderosa que se acumula não está apenas no banco, mas nas conexões estratégicas que se cultivam. A mentalidade pobre costuma enxergar networking como bajulação ou interesse. Por isso, subestima ou ignora essa prática. A mentalidade rica, por outro lado, vê como investimento. Cada conversa é uma semente que pode gerar frutos no tempo certo. E a lei da causa e efeito se manifesta aqui também. Quando você planta valor, colhe oportunidades. O networking milionário começa com um princípio simples: dar antes de pedir. Perguntar-se: o que eu posso oferecer a essa pessoa para tornar a vida dela melhor? Pode ser informação, um contato, uma solução ou até um gesto de apoio. Isso faz com que você seja lembrado. Histórias reais confirmam isso. Músicos que tocaram de graça no início e anos depois foram convidados para grandes shows. Empreendedores que ajudaram colegas sem esperar retorno e acabaram fechando negócios decisivos no futuro. Outro detalhe: qualidade importa mais do que quantidade. Não é ter 1000 contatos superficiais, mas algumas relações profundas com pessoas que compartilham valores, visão e propósito. Milionários cuidam dessas conexões como cuidam de investimentos. Acompanham, alimentam, renovam. Pequenos gestos mantêm a ponte firme. Uma mensagem no aniversário, um artigo compartilhado, um parabéns por uma conquista. Networking também é seletivo. A mentalidade rica sabe que pessoas funcionam como ambientes. Algumas elevam, outras sugam. Por isso, escolhe conviver com quem inspira, ensina, impulsiona. É a lei da vibração social. Você absorve o nível de mentalidade das pessoas mais próximas. E aqui entra outro ponto. Às vezes, crescer exige se afastar de círculos confortáveis, mas limitadores. A fé em Deus também atua nesse campo. Quando você entende que conexões fazem parte de um plano maior, enxerga encontros como propósitos. Às vezes, um simples café é resposta de oração. Provérbios 27:17 nos lembra: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Networking milionário é exatamente isso: afiar e ser afiado. Outro hábito valioso é se colocar em ambientes estratégicos, eventos, treinamentos, grupos de estudo, conferências. Não apenas para aprender, mas para ser visto no espaço onde as decisões acontecem. E não como espectador, mas como agente ativo, fazendo perguntas inteligentes, compartilhando experiências, se posicionando. E lembre-se, networking não termina no encontro, se fortalece no acompanhamento. Depois de conhecer alguém, envie uma mensagem de agradecimento, compartilhe algo útil, mostre interesse genuíno pelo que a pessoa faz. Isso constrói confiança, e confiança é a moeda mais valiosa nos negócios e na vida. Exemplos não faltam. Empresários que se associaram e multiplicaram negócios, atletas que foram indicados para clubes maiores, empreendedores que encontraram investidores em encontros estratégicos. Nenhum chegou lá sozinho. Cada ponte foi construída com consistência e entrega de valor antes do retorno. Visualize-se cercado de pessoas que acreditam no seu potencial, que te indicam, te apoiam, te empurram para a frente. Essa rede não surge do acaso, ela é cultivada. E quando construída com integridade, se torna um ativo tão valioso quanto qualquer investimento financeiro. Sétimo sinal: por que milionários investem em si mesmos? Pense em um agricultor que guarda as melhores sementes para a próxima safra. Ele sabe que sem sementes fortes não haverá colheita abundante. Assim é a mentalidade milionária. Quem prospera entende que o maior investimento é em si mesmo,
porque tudo nasce da sua capacidade de gerar valor. Napoleon Hill dizia: mais ouro foi extraído dos pensamentos dos homens do que de todas as minas do mundo. E a mente é essa mina que só continua produzindo se for constantemente nutrida. A mentalidade pobre costuma acreditar que investir em si é desperdício ou vaidade. Prefere gastar em aparência imediata. O celular mais caro, o carro novo, mas considera caro demais um curso, um livro, uma mentoria. O milionário faz o contrário. Fortalece sua capacidade primeiro, porque sabe que a aparência acompanhará naturalmente. Esse investimento assume várias formas: conhecimento, livros, cursos, workshops, mentorias, não como consumo passivo, mas como treinamento ativo. Milionários leem para aplicar, testam, ajustam e recomeçam. Cada nova habilidade é como abrir uma nova fonte de renda, direta ou indireta. Saúde física e mental. A lei da causa e efeito é clara. Se o corpo falha, todo o resto desmorona. Por isso, quem prospera prioriza alimentação de qualidade, exercícios, sono, exames preventivos e muitas vezes terapia ou meditação. Não como gasto, mas como manutenção do principal ativo, eles mesmos. Espiritualidade. Milionários que constroem com propósito cultivam fé em Deus. Reservam momentos de silêncio, leitura da Bíblia, oração e participação em comunidades que reforçam valores. Isso mantém a bússola moral ajustada, evitando que o ganho financeiro se torne perda espiritual. Provérbios 4:7 nos lembra: a sabedoria é a coisa principal. Adquire a sabedoria sim, com tudo o que possuis. Adquire o entendimento. Ambiente. Cercar-se de pessoas que inspiram, ensinam e desafiam é tão importante quanto estudar. Networking só gera frutos plenos quando você também tem valor a oferecer. E isso exige preparo constante. Autoconhecimento. Milionários dedicam tempo para entender suas forças, fraquezas, gatilhos emocionais e motivações. Sabem que a maior sabotagem vem de dentro. E ao se conhecerem, conseguem criar estratégias para alinhar cada passo ao propósito de vida. Experiências transformadoras. Viagens, encontros com mentores, participação em eventos estratégicos, mudanças de ambiente que ampliam a visão de mundo e ativam novas ideias. A lei da vibração atua aqui. Ao mudar de frequência, você abre espaço para novas oportunidades. Tempo. O milionário aprende a comprar tempo, delegando tarefas, automatizando processos, focando apenas no que realmente gera valor. Tempo livre não para ficar inerte, mas para pensar, planejar e criar. Como dizia Benjamin Franklin, o tempo é a substância da vida. Investir em si mesmo é, no fundo, uma declaração de fé. Fé em Deus, no processo e na própria capacidade de multiplicar. É dizer, eu sou a minha melhor aplicação. E quando essa verdade é assumida, o retorno é inevitável. Mais clareza, mais oportunidades, mais riqueza verdadeira. 8º sinal. O poder da autossugestão e da palavra. As palavras que você repete diariamente moldam sua mente inconsciente. Não é feitiço, é educação mental. Você começa a acreditar naquilo que escuta com frequência, principalmente quando é a sua própria voz declarando. Por isso, quem desenvolve mentalidade milionária entende que autossugestão não é bobagem, é tecnologia espiritual e psicológica. Frases afirmativas, oração e visualização criativa não são rituais vazios, mas instrumentos para alinhar emoção, pensamento e ação. Palavra é vibração, e a lei da vibração responde ao que você realmente acredita, não ao que apenas repete sem fé. Quando você afirma diariamente, eu administro bem o que tenho e mereço mais, está reeducando a mente a agir de acordo com essa nova verdade. Provérbios 3:9 ensina: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com as primícias de toda a sua renda. Esse princípio reforça a ideia de que a forma como você lida com o pouco
Abre caminho para receber o muito. Afirmações, orações, escrita de metas. Tudo isso cria consistência. A mente inconsciente começa a buscar coerência entre o que você declara e o que você faz. E aqui está o segredo. Não basta dizer, é preciso sustentar com atitudes. Cada vez que você age em sintonia com uma palavra positiva que declarou, enfraquece os padrões antigos e fortalece os novos. É assim que frases que pareciam apenas motivacionais passam a gerar resultados concretos. A mentalidade pobre usa a boca para reclamar e reforçar crenças limitantes. A mentalidade rica usa a boca para construir. E com o tempo, aquilo que começou como exercício vira caráter. Nono sinal: transformar obstáculos em degraus. Quando a vida bate forte, a mentalidade pobre personaliza o golpe. A vida me odeia, nada dá certo para mim. A mentalidade milionária faz o oposto. Personaliza a resposta. Pergunta: qual é a lição? Que ajuste preciso fazer para que a lei da causa e efeito se manifeste a meu favor? Lembre-se da história de José no Egito. Traído, vendido como escravo, preso injustamente, esquecido por anos. E ainda assim, fiel à visão que carregava. A visão não era fuga, era âncora. Dava sentido ao plantio, mesmo quando a chuva parecia demorar. Pensamento positivo não é negar a dor, é enxergar além dela. É olhar para uma conta negativa e dizer, eu não sou esse extrato, eu sou o gestor que vai reescrevê-lo. Não se trata de mentir para si mesmo, mas de declarar um futuro que começa em pequenas ações. Renegociar dívidas, cortar gastos, aumentar renda, estudar mais, oferecer um serviço extra. É aqui que o poder da ação se torna a ponte entre oração e depósito. A mentalidade pobre terceiriza destino. Culpa o governo, o patrão, a concorrência, até o algoritmo. A mentalidade rica assume autoria. Pergunta, o que está sob meu controle hoje? Marco Aurélio, o imperador filósofo, dizia, você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos. O foco deve estar no sucesso, não no drama. E quando a derrota aparece, a mente pobre se paralisa. A mente rica documenta a lição, recalibra a rota e segue. Para aplicar isso no cotidiano, um exercício simples. Antes de dormir, diante do espelho, escreva 3 linhas. O que eu fiz hoje que um milionário faria? Qual autossabotagem tentei repetir e como respondi? Qual ação inspirada vou assumir amanhã? 3 linhas todos os dias. Um pequeno ritual que, com o tempo, mexe com seu mundo interno. Porque amanhã você lê de novo, ora de novo, age de novo. Até que sua mente inconsciente entenda que você está levando a sério. Fé em Deus encontra a planilha, visualização criativa encontra a agenda, autodisciplina encontra a recompensa de dormir em paz. E o dinheiro, antes visto como inimigo, volta a ser o que sempre foi, uma ferramenta para servir, ampliar escolhas e abençoar pessoas. 10º sinal: fé e propósito, como alicerce da riqueza. Riqueza não é apenas acúmulo de bens. Quando construída sobre fé e propósito, ela se torna um meio de servir, de ampliar escolhas e de deixar legado. A mentalidade pobre costuma ver o dinheiro como algo separado da espiritualidade, ou até como algo que corrompe. A mentalidade milionária entende o contrário. Prosperidade e espiritualidade caminham juntas quando o coração é íntegro. Quem prospera sabe que administrar bem o pouco é condição para receber o muito. Provérbios 24:27 ensina: prepare o seu trabalho lá fora, apronte-o no campo, depois construa a sua casa. Esse princípio mostra que primeiro se constrói a base, depois vem o teto. Napoleon Hill reforçava: a única limitação está no que a mente aceita como verdade. E a verdade é que riqueza sem fé se perde. Mas quando alicerçada em Deus, ganha consistência, direção e sentido. Fé não elimina desafios, mas sustenta quando eles chegam. É ela que dá coragem para continuar investindo em si mesmo,
mesmo quando o retorno ainda não aparece. É ela que mantém a disciplina quando ninguém aplaude. No fim, a mentalidade milionária não busca dinheiro para ostentar, mas para sustentar. Sustentar disciplina, propósito, serviço e legado. Fechamento em chamada à ação final. Agora que você percorreu os 10 sinais, entenda: riqueza não é um evento isolado, mas um estilo de vida. É a soma de micro-vitórias diárias, das disciplinas que você mantém quando ninguém vê, das decisões que respeitam mais o seu futuro do que a sua pressa. Cada chave que você recebeu hoje pode abrir uma porta que estava fechada na sua vida, mas a escolha é sua. Voltar à rotina como se nada tivesse acontecido, ou aplicar ainda hoje um dos princípios que ouviu aqui. Não todos de uma vez, apenas um, mas com toda a sua energia e disciplina. Napoleon Hill dizia que a mentalidade milionária nasce da constância, não de revoluções instantâneas. Por isso, eu te provoco: qual desses 10 sinais mais falou com você hoje? Qual atitude você sabe que precisa tomar, mas tem adiado? Escreva nos comentários. Declarar em palavras já é o primeiro passo para mudar sua vibração, atrair oportunidades e alinhar sua vida com a mentalidade de abundância. E lembre-se, não caminhe sozinho. Inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe os próximos conteúdos. Guarde essa frase final no coração: a vida não entrega o que você deseja. A vida entrega aquilo para o qual você está preparado.